Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos agora está no capítulo 13, do versículo 24 ao 58. E este texto, ele é a parte final do capítulo 13, que é intitulado O Discurso das Parábolas do Reino. Curioso notarmos que nesse grupo de 6 parábolas, elas estarão divididas em 2 grupos. O primeiro grupo engloba a parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento. Este primeiro grupo é dirigido à multidão. Um segundo grupo, que é do tesouro, da pérola e da rede, esse será direcionado aos discípulos. Então, falando um pouquinho das parábolas, o joio vai representar a necessária paciência diante da convivência da fé. Ou seja, mesmo no âmbito da igreja, por incrível que possa parecer, nós teremos sempre a tentação, o perigo da atividade do inimigo do reino de Deus. E para tanto é preciso estar atento e sempre atento, porque o joio se misturado à farinha ou a semente do joio, a farinha se tornará amarga, então é preciso ter sempre este cuidado. Então, para a comunidade, o chamado é manter sempre a vitalidade e a fidelidade, a sua adesão a Deus e não deixar que elementos nocivos do inimigo façam parte da vida cotidiana e possam colocar em risco a saúde espiritual da comunidade. Depois temos o grão de mostarda, que vai representar a pequenez e ao mesmo tempo a grandiosidade do reino. Uma semente quase insignificante, mas que desenvolvendo alcançará grandes feitos e inclusive os próprios pássaros nela encontrarão repouso. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o efeito de tudo isso vai trazer uma abertura para que muitos possam fazer parte dessa realidade. Isso faz uma certa menção à profecia de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 22 a 23, quando ele também fala a respeito desse contexto do acolhimento simbolizado pelas aves do céu. Por fim, o fermento, que é uma força também transformadora, mas veja, é uma força que vem de dentro, que é intrínseca ao reino de Deus. Então o reino tem uma força própria, não é? Que vai se expandindo à medida que ele vai sendo misturado aí à massa, é o que a comunidade vai experimentar. Por fim, agora para fazer um elemento de ligação, o autor sagrado vai nos dar o porquê de Jesus falar em parábolas, e aqui ele tem um outro sentido. A multidão escuta por parábolas, porque é preciso que a profecia, ou é preciso que se cumpra o que foi dito pelos antigos. Então o Salmo 78:2 vai nos trazer esta definição, não é? Quando ele vai trazer para nós esse fechamento: abrirei a boca para proferir parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. E por que isso também? Porque as parábolas, na sequência, que são dirigidas aos discípulos, elas não possuem introdução. Só uma explicação da parábola do joio, que aos discípulos é dado conhecer os segredos do reino e aos outros não. Por quê? Porque eles, na verdade, estão dando adesão a este anúncio do Senhor, tanto que é a eles que Jesus perguntará se eles compreenderam ou não o anúncio do reino de Deus através das parábolas. Então temos a abertura das 3 últimas, que é o tesouro, a pérola e a rede. Veja que os 2 primeiros se dizem respeito a questões valiosas, não é? O tesouro e a pérola. Encontrar tesouro na região de Jesus ou no Oriente Antigo não era algo tão inédito assim, poderia se encontrar, mas
a novidade aqui está exatamente nessa alegria que faz com que quem descobriu põe à venda tudo que tem para comprar aquele tesouro, ou seja, é algo que vale toda uma história, toda uma vida. E esse é o significado do reino dos céus. A pérola, igualmente, para que ela seja encontrada, é preciso um esforço, uma busca, uma procura que o comerciante tem que empreender. Por isso também o discípulo ou aquele que está entrando no reino, ele, quando encontra, vende também tudo e compra aquela pérola. Essas características do reino vão estar muito bem estampadas naquela passagem onde o jovem rico pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna, e Jesus vai dizer: vende tudo que tem, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Por fim, a parábola da rede, que faz também um certo paralelo à parábola do joio. A rede é lançada, os peixes são reunidos, mas aqui na questão dos peixes é uma alusão também ao Levítico, capítulo 11, versículo 10, onde a lei prescreve que nem todos os animais aquáticos são puros para o consumo. Portanto, haverá um juízo, e se não houver uma adesão, pode ser que este seja considerado impuro para o reino dos céus. Finalizando, como dissemos, os discípulos dizem que compreenderam, e assim eles são capazes de tirar do seu tesouro, seja do antigo ou do novo, coisas novas e antigas, ou seja, é aquele que é instruído pelo reino. E aqui faz menção principalmente a Mateus, que usa muito o Antigo Testamento e o Novo para nos trazer a novidade do reino. Por fim, Jesus é rejeitado pelos seus como uma parte conclusiva. E mesmo assim, veja, quando diz que um profeta só não é aceito na sua pátria, entre os seus irmãos, aqui significa uma parentela mais ampla, não necessariamente filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas aqui é muito mais também para nos dizer que, apesar disso, Jesus não fez muitos milagres ali. Significa dizer que ele mesmo assim realizou milagres para dizer que Deus, mesmo diante dessa oposição, ele é capaz de operar. Operar em quem? Naqueles que, evidentemente, se abrem à sua novidade, a novidade do reino dos céus.